Nós não temos dúvidas, né, que o Senhor está neste lugar. Tá? Ele está presente. E quando Jesus ele está presente, né, no ambiente, as coisas são diferentes. Né? Se entra de um jeito e não permanece assim, né? Irmãos, há uma alegria no nosso coração pela presença do Senhor neste lugar. Nós nos alegramos muito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estar em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João. Evangelho João, no capítulo 11. João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão.
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhes ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ao lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura meio extensa, né? Mas é necessário. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Glorificamos a ti, Senhor, por esta oportunidade, privilégio de estar mais uma vez na tua casa, neste lugar, para assim prestar ao Senhor o nosso culto, um culto de louvor e adoração, e também um culto onde a tua palavra ela vai ser exposta. Nós te louvamos por tudo. Fale conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, a palavra ela narra aqui a situação de uma família. Lázaro, Marta, Maria. Irmãos, e a palavra diz que Lázaro ele se enfermou, e essa enfermidade o levou à morte. Mas
A palavra diz que Jesus, ele não estava presente no momento, os dias em que estava enfermo, e nem quando ele veio a falecer. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que Jesus, ele, por certo, ele gostava de estar naquele lugar. Ele gostava de estar na casa desta família. Até porque Jesus, ele tinha esta família como amigos. E a palavra diz que Jesus, houve a necessidade de se ausentar daquele lugar, de Betânia. Porque há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. Foi necessário que ele ausentasse. E foi quando, então, ali, Lázaro se enferma. E a palavra diz que Marta e Maria mandam um mensageiro a ir ter com Jesus e dar a notícia a ele de que Lázaro estava enfermo. E quando Jesus ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele disse: olha, essa enfermidade, ela não é para a morte. Ela não é para a morte. Irmãos, e depois disso, a palavra diz que Jesus, ele ainda permaneceu por 2 dias onde ele estava. Por que isso? Porque, na verdade, o Senhor é aquele que faz no tempo dele, e não dentro do tempo do homem. Ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, ele é conhecedor de tudo, e por isso, ele de imediato não saiu, mas ele permaneceu ainda 2 dias. Mas como em tudo que Jesus faz, há um propósito, e nós lemos aqui qual foi o propósito do Senhor Jesus em ficar por mais 2 dias. E a palavra diz então que Jesus, ele chama os discípulos após essa mensagem, essa notícia, de 2 dias depois, ele chama os discípulos e fala com eles: olha, agora nós vamos voltar para lá. Nós vamos voltar. Mas Senhor, os discípulos falando: mas Senhor, como que nós vamos voltar, se ainda há pouco eles queriam lhe apedrejar? Como é que nós vamos voltar para lá? E Jesus dá uma palavra para eles: olha só, o dia não tem 12 horas? Eu pergunto aos irmãos: é isso mesmo? O dia tem 12 horas? Como é que nós vemos o dia? Como nós contamos? O dia tem 12 horas? São 24 horas para nós. Mas para os judeus eram diferentes. Eles dividiam isso. 6 da manhã até o pôr do sol. Eles contavam assim o dia. Então, o dia tem 12 horas. E o Senhor disse assim para ele: olha, e quem anda de dia, quem anda na luz, ele não tropeça. Ele não tropeça. Irmãos, o que o Senhor está dizendo é que nós, como servos, como homens, nós precisamos ter essa consciência
de que nós devemos andar na luz, andar ao dia, quando à noite não podes trabalhar. É o dia, andar ao dia. Porque a noite vem, um momento em que ninguém pode fazer mais nada. Mas quem tem a luz, ele caminha, ele vai andar. Porque quem está na luz, ele não anda em trevas. Independente das circunstâncias dessa vida, ele anda na luz. Ele vai caminhar na luz. E isso é muito bom. Isso é bom. Ele disse assim, olha, mas se andar de noite tropeça, porque nele não tem a luz. Se andarmos de noite, o homem que anda de noite, que anda nas trevas, ele vai tropeçar, porque não tem luz. E a palavra diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E nós entendemos isso. A palavra é a que nos conduz, ela é o nosso norte, é a nossa direção segura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O servo, o homem, ele precisa andar na luz. E Jesus, quando ele dizia isso, ele falava daquilo que ele tinha que ainda fazer. Ele tinha um compromisso. E ele, o desejo agora era voltar, independente das coisas que poderiam vir, independente da situação que pudesse ocorrer, mas ele tinha que ir lá. Não, nós vamos voltar. É dia, ainda é dia. E há muitos que vão querer fazer num período em que não pode fazer mais. E os discípulos juntos, os discípulos vão aprender isso. Assim como nós precisamos, dia a dia, aprender com o Senhor. E a palavra diz então que eles vão. E assim falou. E depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, ele não está morto. Lázaro, nosso amigo, dorme. Eu vou despertá-lo do sono. Ele não estava falando do repouso, mas eles entendiam que era o sono do repouso, descanso. Ele está dormindo. E na verdade isso é uma realidade, é a forma como o Senhor, ele encara essa situação. Porque ele domina sobre a morte. Olha, ele está dormindo. O nosso amigo dorme. Lázaro era amigo de Jesus. Bom é ser amigo de Jesus. Eu não o chamo mais de servo, mas eu o chamo de amigo. Porque o servo ele não sabe o que faz, o seu senhor, mas o amigo sabe. Irmãos, e quando nós olhamos essa situação do Senhor, olhar o homem na condição de amigo, Abraão, Deus chamava Abraão de amigo. Eu vou ocultar, ou ocultaria eu alguma coisa, o meu amigo Abraão? A palavra diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo.
É bom ser amigo de Jesus. Olha, ele está dormindo. E os discípulos ainda sem entender, Senhor, mas se ele está dormindo, ele está salvo. Se ele dorme, ele está salvo. Mas Jesus falava, mas Jesus disse isso da sua morte. E eles porém cuidavam, que falava do sono, né? Do repouso. E a palavra dizendo, olha, aí Jesus vai lá e diz para ele, olha, Lázaro está morto, falou com eles. Olha, Lázaro, ele está morto. Eles precisavam ouvir isso de uma maneira que eles pudessem então entender, não, realmente, ele está morto, ele morreu, acabou. Porque na verdade esta é a situação como que eu e você encaramos a morte, como se a morte agora ela fosse o final de tudo. Ele está morto, ele morreu, acabou. O momento em que eu e você não pode fazer mais nada. Mas o que Jesus queria ir lá. Agora ele queria ir lá. E assim despertá-lo do sono. Sem contar que agora Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Ele já estava na sepultura. Estava morto. Não tinha mais consciência de nada. Tudo nele já estava, entrou já em putrefação já. Corpo deteriorando. Órgãos vitais, nenhum. Mas é assim que é bom. É assim que é bom. Para Jesus. É bom para Jesus. Mas por que isso? Ele mesmo disse aqui, ó. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Olha só Jesus dizendo isso. Quer dizer que Jesus, ele se alegrou por não estar lá e ver Lázaro morrer. Eu folgo por amor de vós, que eu não estivesse lá. Isso é por causa do milagre, daquilo que iria acontecer, se ele tivesse voltado com os discípulos, enquanto ele ainda estava enfermo, eles não iriam ver o milagre. Mas por amor deles, ele permaneceu ali, para que eles pudessem ver o milagre. Já era de 4 dias e o Senhor sempre se revelando a eles. Em tudo o Senhor se revelava aos discípulos. E em tudo o Senhor, Ele quer nos revelar. Ele quer se fazer cada dia mais conhecido. Oh, olha que coisa boa. Eu folgo por amor de vós. Porque o milagre é ainda maior do que vocês pensam. E foi isso. Ele disse assim, olha, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Havia uma turma lá, que precisava também ver isso. Há uma turma lá que tinha que ver também isso. E entender que o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. É o Senhor da vida. Tinha lá uma turma de judeus que tinha que ver para crer. E saber para que Ele veio.
Mas já é de 4 dias. Quando ele chega, Marta vai ao encontro dele. Ela vai ao encontro de Jesus e diz para ele: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se Jesus fosse o culpado daquela situação. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus ele fala alguma coisa com ela. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes, pedis a Deus, Deus te concederá. Ela tinha consciência disso. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta, calma o seu coração. O seu irmão, ele vai ressuscitar. Senhor, eu sei disso. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. Jesus, ele não estava falando de algo distante. Jesus, ele estava falando de algo próximo. De algo para o dia, para o momento. Ele vai ressuscitar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo para ela: olha, ele crê em mim, ele creu, ou ele cria, ele vai ressuscitar. Calma, ele vai ressuscitar. Ela achando que era no último dia, não, é agora, ele vai ressuscitar. Ainda que ele esteja morto, ele está morto, ele vai viver. Os teus projetos, teus sonhos, os seus ideais, aquilo que você projetou, olha, peraí, isso como é que é? Esqueceu de tudo, não tem mais, né? Oi. Perdeu a esperança, tudo. Não, o Senhor está dizendo, olha, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Enfermidade, está enfermo, está com problema. Olha, descansa. Acalma o coração. E a palavra diz assim, olha, e todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Peraí, mas como pode isso? Se eu creio, eu nunca vou morrer? Irmãos, essa é a morte física. Vamos passar por ela, até porque Lázaro, depois disso, morreu. De novo. Olha, quem crer, todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crer, isto. Crer nisso, ele não vai morrer. O corpo ele vai ser transformado para aqueles que permanecerem. Irmãos, olha, ele disse assim ainda, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, chamou o segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E quando ela sai, os judeus vai, olha, está indo chorar ao sepulcro.
mas ela vai até Jesus. Irmãos, o interessante é que ela diz praticamente a mesma coisa. Irmãos, é como que se elas tivessem ensaiado as palavras. Olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, a diferença é que Marta, ela chegou e falou o que tinha de falar. Maria, a palavra diz que ela lançou aos pés de Jesus. Ela foi aos pés dele. E a palavra disse assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem ver. Jesus, ele se perturbou. É como se ele tivesse movido de compaixão, tomando as dores daquela família. Onde ele está? Senhor, vem e vê, Senhor. Ela convida, ela chama Jesus para ver onde Lázaro estava. Para ver a situação em que se encontrara. Ele estava em uma caverna, um lugar escuro, sombrio. Era lá que ele estava. Um lugar onde ninguém queria estar. Nenhum de nós gostaríamos de estar ali. Lá que ele estava. E a palavra diz que Jesus, então, disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E o sentimento de Jesus foi de choro. Ele chorou por aquela situação. E ele chorou também ao ver a incredulidade do povo. Porque o povo também não cria que Jesus iria ressuscitá-lo. Eles não criam. Mas Jesus, quando ele chega próximo da caverna, da sepultura, ele olha para o céu. E ele faz ali a sua oração. Ele disse ao Senhor, Pai, graças te dou. Graças te dou. E ele disse assim, olha, deixa eu só achar o versículo aqui, viu? Tirai a pedra, tiraram. O que ele disse foi, Senhor, graças te dou, porque sempre me ouves. E quando ele ora, ele disse para os que estavam ali, ele disse ali para Lázaro, vem para fora. Vem, Lázaro, para fora.
Mas antes que Lázaro saísse, era necessário que eles tirassem a pedra. Era necessário que eles removessem a pedra que fechava o túmulo. Era necessário isso, remover a pedra. Irmãos, é coisa que, como homem, muitas vezes podemos fazer, para que o Senhor ele venha operar. Isso estava ao alcance de todos eles que estavam ali. Tira a pedra. E é necessário tirar essa pedra. Essa pedra, ela representa muita coisa. Essa pedra, ela representa arrogância, altivez, aquilo que é próprio do homem. É necessário tirar. Tudo aquilo que impede o Senhor de operar. Tira a pedra. E a pedra foi tirada. Lázaro, agora sai para fora. E ele saiu para fora. Irmãos, olha. E a palavra diz assim, que ele saiu envolto, né, em faixas, enrolado. O rosto, né, no lenço, um lençol. E Jesus disse para ele, olha, para os que estavam ali, olha, vai lá, tire as faixas, tire o lençol do rosto dele e deixar ele ir. Irmãos, e isto para nós é uma libertação para que o homem possa então caminhar. Tira tudo que atrapalha de caminhar e vamos caminhar, deixai-o ir. Irmãos, e a palavra diz que o povo, todos que estavam ali, os judeus que tinham vindo a Maria e que a tinham visto o que Jesus fizera, eles creram em Jesus. Foi por isso que Jesus permaneceu 2 dias onde estava. Foi para que eles crescem. E eles creu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eles creu que Jesus fez aquilo. Que Jesus operou o milagre. Eles creram. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para ela, olha, eu não disse que se crer, verás a glória de Deus. E a glória de Deus, ela vai ser manifesta dia após dia, de acordo com aquilo que é a nossa crença nele. Em detalhes, ela vai ser manifesta a glória de Deus. Crê por isto. Interessante que no início da palavra, a palavra diz que Maria era aquela que entrou na casa de Simão o leproso e derramou ali um vaso de alabastro, derramou sobre a cabeça dele e enxugou com os seus cabelos. E naquele dia ali, o nome dela não aparece. A palavra diz que era uma mulher que fez isso. E onde quer que esse evangelho fosse pregado, seria referido em memória dela. Onde quer que ele fosse pregado, ela seria lembrada. Em João 12, lá sim, já fala o nome dela. Ela entra, era um jantar que estava acontecendo, ela foi lá e fez isso. Irmãos, olha, o Senhor não esquece do homem. Deus é aquele que não esquece do homem por nada. O homem esquece de Jesus, mas Deus, ele não esquece.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele não esquece. Ele é Deus. Nós somos homens. O homem esquece. E o nosso Deus, Ele não esquece de nada. Bendito seja o nome do Senhor. Crês nisso? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor.